Olá, pessoal. Aqui é o Davi da Targetil. A gente vai fazer uma entrevista com o Luiz, que é CEO da Score. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o futuro do trabalho, sobre trabalho remoto, cultura e alguns pilares do Manifesto das Organizações Responsivas. Então, o Luiz, como eu falei, da Score, é uma startup que atua no setor de educação corporativa, e ele vai contar um pouco para a gente aí como as coisas funcionam por lá. Então, Luiz, obrigado por estar aqui com a gente. Conta para a gente rapidinho o que a Score faz. Cara, obrigado você pelo convite primeiro. A Score é uma plataforma de compartilhamento de conhecimento usada entre equipes para organizar e curar o conteúdo que eles julgam interessante para o dia a dia das equipes. Então, desde artigos até documentos do Google Drive, vídeos do YouTube, coisas que eles sentem que são importantes para a formação e para o desenvolvimento da equipe. Legal. Vocês vendem essa plataforma para empresas grandes, pequenas? Qual que tem algum foco? Como é que é isso? A gente, como todo bom early stage, a gente ainda está aprendendo. Hoje a gente tem um número bem variado de empresas, desde startup de 20 pessoas até empresa com 10 mil funcionários que está usando o nosso produto. A gente sente ali que ainda temos muito que aprender sobre o nosso mercado, a ponto de dizer a gente só vende para esses caras. Por enquanto, a gente está feliz de ter bastante gente diferente usando e estamos aprendendo bastante. Legal. E conta para a gente, então, Luiz, um pouco com relação aos processos de trabalho de vocês dentro da Score. O que vocês têm de diferente das outras empresas ou da maioria das empresas mais tradicionais? Conta para a gente aí um pouquinho sobre isso. Vamos lá, vamos falar as coisas que o nosso time destaca como as coisas mais legais de trabalhar no Score. Bom, o Score ela é uma cultura remote first, né? Então a gente privilegia o trabalho remoto dentro da empresa, porque boa parte dos nossos funcionários é remoto e a gente deixa até quem não é remoto se portar como remoto para sentir, né, como é trabalhar remoto. Então, ser remote first é uma das características muito importantes do Score. Depois eu posso explicar mais o que é isso. A gente é uma empresa extremamente aberta, então assim, o nosso time inteiro tem acesso a todos os KPIs, desde receita até cash burn, quanto tempo de vida a empresa tem com base no caixa que ela tem, quem são os maiores clientes, quanto eles pagam. Então a gente é uma empresa bem transparente e a gente é uma empresa que tenta muito fazer o alinhamento de objetivo de todos. Então assim, todo mundo, a gente tem um all hands semanal que todo mundo participa, é claro, mas existe uma reunião executiva de segunda-feira, por exemplo, que a gente mantém aberta e grava, e deixa a gravação disponível para quem não participou poder saber. Então a gente é muito em prol aí da transparência, para as pessoas terem a informação que elas precisam para fazer o trabalho delas. Pô, legal. E fala um pouquinho mais sobre o trabalho remoto. Quais são os principais desafios aí nesse quesito para você? O trabalho remoto ele começou como uma imposição da vida, né? A gente, como toda startup tecnológica, a gente depende de desenvolvedor, de ter um time bem forte e crescente de desenvolvedores produto, designers, né? E esse pessoal é muito difícil de achar em grandes metrópoles, né? Assim, eles é um mercado de trabalho muito competitivo, o preço é bem alto, às vezes mais alto do que uma empresa que nem a gente consegue pagar, e a prática de trabalho remoto para essa galera é muito comum. Então a gente começou a contratar um time remoto como uma estratégia de recrutamento, né, para ter mais acesso, porque o pessoal via o fato de ser remoto como um diferencial, e nesse meio tempo a gente entendeu o quanto que o trabalho remoto poderia contribuir para a qualidade de vida, né? Quão mais legal não é o trabalho onde você pode estar deployando um código, dar uma pausa e brincar com seu filho, com seu cachorro 20 minutos, depois voltar e voltar a produzir, né? Então a gente começou a explorar isso como um aspecto de cultura também, como um aspecto de qualidade de vida. E disso a gente começou a contratar pessoas não técnicas remotas também. Então hoje a gente já tem gente de marketing e de vendas, por exemplo, que já são remotos, né? E a gente trouxe o remoto como
um fator obrigatório até para quem fica no escritório de São Paulo. Então, todo mundo é obrigado a fazer remote pelo menos 2 vezes por semana. Então, onde estão os desafios, né? Primeiro que tem um desafio gigantesco de confiança. Quando você não está trabalhando do lado das pessoas, você tem que confiar que elas estão ali fazendo o que elas têm que fazer, porque se o cara estiver vendo televisão e mandando um chat ou outro de vez em quando, ele tá, e dificilmente você vai saber, né? Então, a primeira coisa que o trabalho remoto precisou foi de confiança e sempre crescente, né? A outra coisa é alinhamento. É muito mais fácil você chegar no escritório e gritar para a galera: gente, eu tive uma ideia, e rabiscar no quadro branco, do que você fazer isso quando você tem 20 pessoas. Algumas delas estão conectadas, algumas não. Algumas estão em casa, algumas estão em reunião, e você não consegue chamar todo mundo toda hora para conversar, né? Então, o desafio de comunicar sobre estratégia e sobre próximos passos foi um baque bem grande para a gente, e é algo que a gente ainda se desenvolve muito a gente investe muito ainda para se desenvolver nesse aspecto. E tem o lance também de você garantir que seu time remoto não está se sentindo abandonado, né? E daí que veio, por exemplo, os nossos dias obrigatórios de remote, porque quando o time está, quando todo mundo está remote, todo mundo participa dos chats e dos vídeos com 100% de atenção, né, sem estar naquela zona do escritório, o time remoto se sente mais em casa, eles sentem que eles são menos anormais por não estarem no escritório, né? Uma outra coisa que é muito ruim para quando você está remoto, todo mundo já passou por isso, né? Você faz aquele call para uma reunião, você está remoto, o resto da reunião não, tem 5 negros na sala, né? E aí os caras põem você no mudo e começam a falar alguma coisa, e começam a rir, tiram o mudo, você volta, você se sente, ou o cara começa a falar: você está vendo aqui? E ele está claramente apontando para alguma coisa na parede, mas você não está na parede, você não está vendo, né? E então você se sente meio que prejudicado por não estar no escritório. Então, uma coisa que a gente faz por mais que a gente tenha 8 pessoas no escritório e uma pessoa remoto, se essa reunião envolve alguém remoto, as 8 vão para o computador. E todo mundo faz direto na sua tela, com seu fone, para todo mundo se sentir igual uma reunião remota, né? Então, tem bastante pequenos detalhes que a gente vai aprendendo para trazer o remoto mais como parte da nossa vida. A gente está construindo um processo de onboarding lá na empresa, e eu fui entrevistar algumas pessoas esses dias sobre como foi o seu onboarding, né? E algumas pessoas me reclamaram que, tipo, ficaram online no Slack no primeiro dia de trabalho, ao invés do cara chegar no escritório, ele chegou no Slack, né? Só que ele não sabia o que fazer, ele não sabia quem eram as pessoas, com quem conversar. É diferente de chegar um cara novo na tua sala e você apresenta a empresa para ele, e o remoto não tem isso, né? Então, tem uma chance gigante do cara se sentir sozinho, dele não conectar com a equipe. Então, a gente está aprendendo que para um time remoto se sentir parte da equipe, a gente tem que fazer talvez mais esforço do que a gente faria se o time não fosse remoto, mas compensa quando a galera tem a qualidade de vida que eles têm, de poder dividir entre trabalho e família, ser produtivo a hora que eles quiserem, né? Se quer ser produtivo às 3 da manhã, você pode ser. Se acordou meio cansado, não está bom para fazer reunião agora, não faça. Isso é uma liberdade que o time valoriza bastante. Interessante. Já que você falou um pouco sobre cultura, entre cultura e estratégia, o que é mais importante para vocês e por quê? Cara, essa é boa. Eu acho que para todo mundo isso deve ser uma questão, né? Para a startup talvez seja uma questão de vida ou morte, né? Porque a gente tem muito essa conversa, eu e o meu sócio, porque a gente quer criar cultura para que as decisões certas sejam tomadas sempre repetidamente, né? E para que a tomada de decisão seja algo que escala junto com a empresa. Mas, ao mesmo tempo, quando você é uma startup, você tem algumas decisões que você tem que tomar literalmente para daqui a 2 dias, né? E às vezes você não conseguiu gerar todo o alinhamento e toda o entendimento na equipe inteira para essa decisão ser natural de quem ela deveria ser. Então, por vezes a gente ainda se vê
entrando num processo ali e falando, não, a decisão estratégica é essa, nós vamos fazer assim, depois vocês podem concordar ou não, mas nós precisamos fazer, que a gente tem um momento ali que a gente não pode perder. Eu imagino e eu espero que conforme a gente vá amadurecendo e o tempo vai passando, né, e a gente vai criando cada vez mais cultura, essas inserções sejam cada vez menos necessárias. Mas seria hipócrita dizer que a gente trabalha num time no piloto automático e todo mundo toma a decisão certa. Ainda existe o momento da gente entrar e tomar a decisão. Então, estratégia é crucial se você quer se destacar por ser inovador, né? Você tem que fugir sempre de ser a mesma coisa que os seus concorrentes. Então, assim, estratégia para a gente é muito importante, mas a gente sabe que se a gente não investir na cultura desde o começo, quando a gente precisar dela, ela não vai estar lá, né? E desenvolver a cultura é algo que a gente faz com bastante força, inclusive com a ajuda de uns amigos aí da uma tal de Target Institute. Legal. Essa é uma decisão difícil, né? Muitas vezes no dia a dia a gente se depara com esse paradoxo de ir para um caminho ou outro, né? Então, legal que você foi transparente em compartilhar isso com a gente. E mudando um pouquinho de assunto, falando sobre um pouco do manifesto das organizações responsivas. Para quem está nos assistindo e não conhece, eu vou colocar o link depois no final do vídeo. Mas basicamente é um manifesto criado por alguns entusiastas do futuro do trabalho, de inovação de organizações. Ele tem 5 eixos, né? O primeiro é propósito mais do que lucro. O segundo é poder distribuído mais do que controle, experimentação mais que planejamento, redes mais que hierarquias e transparência maior que privacidade. Então, vou fazer umas perguntinhas para o Luiz sobre esse manifesto, para ver como isso acontece no Score. Vamos lá. Começando pelo propósito, então, Luiz, qual que é o propósito do Score, né? E como é que isso se manifesta no dia a dia de você? Legal. O nosso propósito é permitir que times do mundo todo atinjam o seu potencial maior através da expansão dos seus conhecimentos, né? Então, legal. A gente decidiu criar algo que seja inatingível para a gente passar a vida inteira buscando. Dá para fazer mais, né? Então, é isso aí. Legal. E como é que isso está no dia a dia de vocês? Como vocês olham para isso no cotidiano? A gente costuma fazer sempre quando a gente está fazendo o planejamento, ou quando a gente vai discutir roadmap, ou quando a gente vai tomar decisão importante, a gente tenta puxar sempre a conversa para cima, sabe? Então a gente recentemente está discutindo uma estratégia nova de produto que envolve precificação, e o primeiro slide da nossa apresentação era o propósito. Então assim, não importa o que a gente vai decidir nessa reunião, né? O que a gente vai decidir tem que fortalecer isso daqui, não pode ir contra e nem enfraquecer essa visão. Então acho que um pouco o propósito ele tem o papel de ser um norte, né? Então a gente tem que sempre se lembrar de qual que é o nosso norte e aí deixar as decisões fluírem com isso em consciência. Então a gente usa meio que como um mantra, né? Quando chega a hora de tomar uma decisão, a gente puxa o propósito, todo mundo se lembra dele e agora a gente vai para a tomada de decisão que tiver que ser. Legal. E com relação à parte de autonomia, né, distribuição de autoridade dentro da organização, como é que é isso? Como vocês tratam a autonomia das pessoas dentro do Score? A gente está super experimentando com o assunto, você sabe bem aí da nossa cozinha, né? A gente namorou com o conceito de holacracia, depois regrediu um pouco e encontrou os meios termos. A gente busca como norte, né? Ser uma empresa com a decisão 100% distribuída, o mais perto possível de quem está vendo a situação, né? Então, tentar transmitir o máximo possível de autonomia para todas as pontas da empresa. Só que a gente aprendeu nesse processo que isso não é uma coisa que a gente simplesmente liga e fala, vamos virar uma empresa autônoma, muda o processo e está valendo, né? A gente entendeu que isso é algo que a gente tem que cultivar, né? A gente precisa, via cultura e via muita comunicação e muito alinhamento, trazer todo mundo para uma visão similar da situação, para aí sim você poder soltar todo mundo e confiar que as decisões certas vão ser tomadas para o caminho certo, senão para cada um para um lado e não é culpa de ninguém, né? É só a culpa do alinhamento que não foi feito. Então, hoje a gente está
eu diria, um híbrido entre o super autônomo e um pouco mais controlado, onde você tem alguns heads de área que assumem a responsabilidade pela sua área e setam a estratégia da sua área de um jeito bem direto. Eles são 100% responsáveis por essa estratégia. Eles consultam muito o time, mas no fim do dia, a parte maior da estratégia é eles que setam. E aí, no dia a dia da execução dessa estratégia, a gente busca dar autonomia grandiosa para os times que fazem parte de cada área. E então, são passos que a gente vai dando na direção de ser uma empresa 100% autônoma, mas ainda aprendendo bastante. Legal. E com relação ao tema de experimentação, como é que isso acontece dentro do Score? Experimentação é um outro assunto que a gente entende que também é muito vinculado com a cultura, né? Então, você acompanhando a nossa história dos últimos meses ali, a gente fez uma análise sobre isso e a gente percebeu que experimentação para algumas pessoas é extremamente natural e elas vão fazer porque elas aprenderam a fazer e elas não têm problema nenhum em fazer, né? Mas para muita gente, experimentação é igual a errar, né? E errar é ruim, errar é culpável, né? Errar é penalizável. E em muitas culturas corporativas, errar é penalizável, né? E até na nossa cultura, se a gente tiver distraído mentalmente e reagir a uma situação com velocidade, talvez a gente também puna os nossos por terem errado, sem pensar e falar, peraí, né? Errar é parte do aprender. Então, o que a gente entende hoje é algumas pessoas vão fazer experimentação como modus operandi sozinhas, né? E algumas precisam sentir na empresa a confiança para fazê-lo. E então, um pouco do que eu pego como a minha responsabilidade e dos outros gestores é de criar um ambiente onde a experimentação seja comemorada e onde a falha que vier inevitavelmente da experimentação também seja celebrada, né? Então, nos momentos que a gente está fazendo isso bem, a gente aprende muito mais rápido do que nos momentos que a gente está sendo defensivo, com medo e punindo os caras que saem da linha. Então, é um processo ainda de evolução para a gente conscientemente quer e é uma empresa que experimenta muito, mas às vezes no dia a dia você se pega com medo de errar. Então, é uma briga eterna, eu acho, de criar a cultura onde isso é aceito e incentivado, né? Legal. Bacana. Você já falou um pouco sobre a estrutura também do Score, como é que vocês estão operando. Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar, Luiz, antes da gente finalizar? Cara, acho que tem uma pergunta que você colocou ali, um dos valores do manifesto, né? Uma das regras do manifesto, que era propósito maior que lucro, né? E a gente se relaciona muito com isso. Espero que os nossos investidores não estejam vendo essa conversa. Brincadeira, mas eles sabem disso e eles apoiam muito a gente nisso. A gente acredita que uma organização de valor e que perdure várias décadas, ela necessariamente precisa ser hoje uma empresa com um propósito muito forte, né? E a gente tem feito um trabalho muito grande no nosso recrutamento e no nosso dia a dia para garantir que a gente está cercado de gente que se apaixona pela mesma coisa que a gente está apaixonado. Que isso dá vezes 5 na sua capacidade de produzir e de fazer. Agora, o lucro ele vai ser importante para a gente operar e sempre vai ser, né? Então, acho que a forma como a gente aborda esse assunto aqui é dizer que o lucro é o que vai permitir que a gente execute o nosso propósito, né? O dinheiro ele é um mecanismo para a gente executar o nosso propósito, ele não é o fim maior. Então, acho que olhando desse jeito a gente consegue alinhar a busca pelo capital e a busca do propósito na mesma iniciativa. Acho que é assim que a gente olha para esse assunto. Legal, cara. Muito obrigado por compartilhar tudo isso com a gente. Obrigado por dedicar o tempo e de estar aqui com a gente nessa primeira entrevista. Você está estreando como entrevistado no blog da Target Hill. Obrigado pelo privilégio.
E para a galera que está assistindo, a gente vai deixar no final aí também alguns links para quem quiser assinar a newsletter e conferir mais de perto alguns posts e outros conteúdos sobre o futuro do trabalho. E também o link do manifesto que eu falei antes, que a gente vai deixar aí no finalzinho. Beleza, galera? Também, claro, dá uma olhada, tá aí embaixo. Legal. Valeu, então, Luiz. Obrigadão. Obrigado. Até Tchau. mais. Tchau.